Muito bem, meus queridos, agora nós vamos dar prosseguimento na nossa aula de Teologia Sistemática 1. Na última aula nós paramos na parte em que nós estávamos definindo, fazendo algumas definições e diferenciações do que vem a ser teologia e também teontologia, Nós fizemos aqui a compreensão desse termo aqui. E agora nós vamos prosseguir na nossa aula nesse segundo vídeo. Muito bem, antes de nós prosseguirmos de fato, dentro da própria teontologia, é importante nós conhecermos algumas teorias que são extremamente inadequadas quanto à existência de Deus. E aqui eu preparei um quadro para vocês, tá? Para que vocês possam estar acompanhando aí essas teorias aqui que são inadequadas. Uma delas é o ateísmo, O ateísmo, ele nega a existência de Deus. É por isso que toda pessoa que nega a existência de Deus, nós costumamos chamá-la de ateu, tá? Todo adepto do ateísmo, ele é considerado um ateu. A outra também teoria inadequada a respeito de Deus é o gnosticismo, tá? Os gnósticos foi um segmento herético que surgiu ainda no primeiro século da era cristã. Esses se declaravam donos do verdadeiro conhecimento, gnosticismo, tá? Olha só interessante, eu estou falando de gnosticismo. Agora, o que nega o gnosticismo ficou conhecido como agnosticismo, sem conhecimento, doutrina desenvolvida para combater o gnosticismo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu já vi pessoas dizendo, eu sou gnóstico, eu sou agnóstico, e às vezes isso gera uma má compreensão. Ou é gnóstico ou é agnóstico, tá? O evolucionismo é bastante conhecido de todos vocês, O evolucionismo ensina que os organismos biológicos evoluíram num processo através das eras. É muito conhecido um evolucionista que é o pai do evolucionismo, o teórico cientista Charles Darwin, que também essa teoria aqui, evolucionismo, pode ser também conhecida como darwinismo, tá? Politeísmo, a palavra poli significa muito, teísmo vem de Deus. Todo teísmo, toda pessoa teísta, são pessoas que acreditam na existência de Deus. Então, deísmo vem de Deus, poli de vários deuses, Então, aqui no conceito diz que defende a crença em vários deuses, tá? E o enoteísmo, o que é o enoteísmo? O enoteísmo defende a adoração ao único Deus, porém aceita a existência de outros deuses. Por exemplo, eu posso dizer que a religião grega de antigamente, que era baseado na mitologia grega, ela se enquadrava dentro do enoteísmo, de certa forma, porque eles defendiam a adoração a Zeus, porém aceitavam também outras divindades. Então todos aqueles que defendem a adoração ao único Deus, mas que aceitam a existência de outros deuses, eles são enoteístas, tá? Enoteísmo. Materialismo, isso aqui foi muito difundido pelo comunismo, tá? Doutrina pelo qual se afirma que a matéria é a realidade última, a única coisa existente, tá? Então, essa doutrina aqui, esse tipo de doutrina são aquelas religiões, aquelas pessoas que procuram cultuar a natureza, por isso que também é chamado de materialismo. Nós temos aqui o panteísmo é muito conhecido também. É a doutrina de que Deus é tudo e tudo é Deus, ela não separa a criatura do Criador. Desculpa. Os panteístas também, eles adoram a natureza também, tá? Eles reverenciam a natureza como sendo Deus, tá? Isso aqui é muito natural se ver dentro das religiões, dentro do hinduísmo, também dentro das religiões de origem indígena e também de origem africana.
E por fim, nós temos aqui o deísmo, tá? O deísmo é a doutrina pelo qual se afirma a existência de Deus, mas ao mesmo tempo assevera que ele está muito longe de nós, a ponto de não se envolver com os assuntos humanos. Olha só o quanto contraditório é isso, tá? O deísmo, ele aceita sim a existência de Deus, mas para os deístas, Deus ele está muito longe, Deus não se mete nas questões humanas. De certa forma, né, existe uma certa verdade nisso aí, mas nem tanto assim, tá bom? Então isso aqui são algumas teorias inadequadas a respeito da existência de Deus. É importante os senhores conhecerem para que possa fortalecer o conhecimento dos senhores, tá? A respeito aí da doutrina de Deus. Vamos prosseguir. Muito bem. Queridos, agora nós vamos entrar numa parte meio que polêmica. Eu gosto de colocar essa frase porque essa frase, ela mexe com o nosso cognitivo, ela mexe com a nossa fé, ela vai provocar uma estranheza em nós. E a frase que eu estou colocando aqui, que eu tenho certeza que está provocando uma estranheza em você que está lendo nesse exato momento, você que está vendo esse vídeo, certamente você pode estar pensando, esse professor é doido, esse professor não está raciocinando direito. Eu coloquei aqui entre aspas e eu estou dizendo para você que Deus não existe. Ah, professor, agora o senhor está ficando doido, como é que o senhor está falando? O senhor está dando uma disciplina de teologia chamada teontologia, e como é que o senhor está dizendo? O senhor está afirmando que Deus não existe. Queridos, eu volto a dizer, Deus não existe. Eu vou te explicar por que Deus não existe. Primeira coisa, por que Deus está aqui? Por que Deus não existe? Por que eu estou afirmando isso aqui? Deus não existe. Vamos lá, eu tenho que comprovar. Eu não posso falar as coisas por falar, eu tenho que comprovar aquilo que eu estou falando. Então, vamos lá tentar comprovar e mostrar para vocês por que Deus não existe. E não é heresia. Leia essa frase aqui diz o seguinte, tudo o que existe significa que foi criado. Aí eu te pergunto, você que está assistindo essa aula, você concorda sim ou não? Ora, se tudo que existe significa que foi criado, eu não sei se você está assistindo na tela do seu computador, eu não sei se você está assistindo no seu celular, mas quando você olha para o seu celular, você está vendo um aparelho que foi criado pelo homem, um aparelho que teve a participação de máquinas, da robótica, para que ele fosse criado. Então, querido, partindo desse princípio, tudo o que existe significa que foi criado. Ora, então Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque ele não foi criado. Isso é uma lógica analítica e dedutiva. Ora, se tudo que existe foi criado, então se Deus existe, então significa dizer que Deus foi criado. E você sabe que isto não se aplica para Deus. Por quê? Porque Deus, ele não foi criado. Deus, ele não teve uma existência. Ninguém criou Deus. Porque, ora, se você sabe que o que cria sempre é maior do que o que é criado. Então, se alguém tivesse criado Deus, é lógico que esta pessoa, este ser, eu não sei, esta matéria, este poder que criou Deus, seria certamente maior do que Deus. E no nosso entendimento teológico, cristão, nós compreendemos que nada é maior do que Deus está acima de tudo e de todos. Então, queridos, nós quando vemos aquela passagem bíblica, quando Deus falou para Moisés, nós vamos ver que quando Deus se encontrou com Moisés no Monte Horebe, ele se apresentou a Moisés como o eu sou. Olha aqui, eu dou destaque aqui, o eu sou. O que significa o eu sou? A
expressão o eu sou significa o autoexistente, tá? Ou seja, eu posso afirmar que ninguém criou Deus, que Deus não foi criado. Então, se ele não foi criado, isto significa dizer que ele não existe. Deus está muito além do que é existência. Portanto, meus queridos, eu coloco aqui para vocês que o verbo existir não se aplica a Deus, tá? Então, o verbo existir não se aplica a Deus. Por que que não se aplica? Porque ele é o eu sou. Então, de certa forma, não é correto eu dizer que Deus existe. Não, ele é o eu sou. Ele é o Criador, ele é o autoexistente, não há nada além dele, nem antes dele, então ele é o autoexistente. Guarde isso aí, tá certo? Agora, querido, prosseguindo, vou colocar uma outra frase. Eu tenho certeza que esta frase também vai mexer com a capacidade cognitiva dos senhores. A outra frase que eu estou colocando para os senhores é esta aqui: Deus não é eterno. Ora, parece que eu estou sendo herético, parece que eu estou sendo inconveniente, parece que eu estou sendo contraditório. Como é que eu posso afirmar que Deus não é eterno? E eu digo para você que Deus não é eterno, mas eu vou te explicar. Você precisa entender por que Deus não é eterno. Vamos lá. É necessário você entender uma dispensação chamada tempo. Preste muito atenção. Quando eu falo nessa dispensação, isso aqui é uma dispensação chamado tempo, tá? E o que é o tempo? Se você perguntar para mim, professor, o que é o tempo? Se você me desse conceito do que é o tempo, talvez você não iria conseguir, porque ninguém até hoje conseguiu definir o que é o tempo. Por que não consegue? Porque o tempo é uma palavra relativa, tá? Tempo é uma palavra relativa. E o que é que eu posso dizer de tempo? Ora, tempo é uma dispensação criada por Deus. Quem foi que criou o tempo? Foi Deus. E o que é eternidade? Eternidade é também uma dispensação criada por Deus. Vamos entender isso aí, tá? Tempo. Nós temos aqui um tempo conhecido por nós como tempo Kairos. Este tempo Kairos aqui, para quem não sabe, tá? Ele é o tempo da eternidade. Esse tempo Kairos aqui, ele foi criado para os anjos. Preste muita atenção, tá? O tempo Kairos é um tempo de eternidade e este tempo aqui, ele foi criado a princípio para os anjos. Gente, eu estou falando de princípio. Eu não estou falando do agora. Eu estou falando do princípio de todas as coisas. Quando Deus criou o tempo Kairos, ele criou este tempo aqui especificamente para os anjos. Esse tempo Kairos também nós chamamos de eternidade, tá? Eternidade é um tempo, por isso que você vai ver a Bíblia falando de eternidade a eternidade, ele é Deus. Então, eternidade é uma dispensação, eternidade é um tempo, é uma dispensação onde não é possível envelhecer, onde não existe os efeitos do envelhecimento sobre as pessoas, tá? E nós vamos compreender isso também. Além desse tempo, Deus também criou um outro tempo chamado Cronos, tá? Quando Deus criou o homem e o colocou a princípio no Cronos. Claro que
nós temos que entender uma coisa, preste muita atenção no que eu vou colocar. A Bíblia diz o seguinte, eu vou colocar este quadrado aqui, ó, ele representa uma região, tá? Gente, preste muita atenção. Isto aqui representa uma região, tá? Eu vou fazer isso aqui para você entender didaticamente. Uma região, tá? Uma região chamado Éden, tá bom? Éden. Gente, a caneta não tá muito boa, mas dá para ter uma noção básica, tá? Éden. Gente, você sabe que dentro dessa região aqui chamado Éden, Deus, ele plantou um jardim, tá? E eu vou colocar aqui de verde, dentro dessa região chamado Éden, Deus plantou um jardim, tá? Deus, ele plantou um jardim. Veja aí, acompanhe aí para que você possa entender melhor este assunto, tá? Deus plantou um jardim. E dentro desse jardim, nós vamos encontrar Deus colocando Adão e Eva, tá? Primeiro Deus colocou Adão, tá bom? E depois Deus colocou Eva. Você vai ver, você vai perceber que foi dentro desse jardim que Deus, ele colocou Adão e Eva, tá? Primeiro Deus, nós vamos ver que a Bíblia diz que Deus colocou primeiro Adão, né? E depois Deus vai criar Eva. E este casal aqui, tá? Que foi o primeiro casal que viviam, eles viviam dentro de uma região chamado Éden. E dentro desta região havia um jardim. Vejam a diferença. Vocês têm que entender isso aqui, gente. Preste atenção. Aqui, ó, nesta região que eu estou rachurando, chamado de Éden, tá? Região do Éden, essa região que está rachurada aqui de vermelho, essa região aqui e também fora desta região aqui, que era o planeta Terra, tá? Eu vou até aumentar aqui, ó, vou colocar de outra cor para que você possa entender, tá? Dentro dessa região aqui, que era o planeta Terra, tá? Tudo dentro do planeta Terra estava no princípio sujeito ao tempo Cronos, tá? Agora, quem vivia dentro do jardim do Éden já não estava sujeito ao Cronos, mas estava sujeito ao Kairos, tá? O tempo, a dispensação que havia dentro do jardim do Éden era o Kairos. Tanto é que esse Kairos aqui, você vai perceber que Adão e Eva só vão começar a envelhecer quando eles são expulsos do jardim do Éden, tá? Quando eles são expulsos do jardim do Éden, é a partir daí que Adão e Eva começam a envelhecer, tá? A envelhecer. Agora sim, claro que existe muitas teorias a respeito disso, tá bom? Por exemplo, tem muita gente que acha que os primeiros filhos de Adão e Eva foram Caim e Abel. Claro que não. Por que não? Porque, queridos, primeiro, aqui dentro deste jardim aqui, ó, da parte verde do jardim aqui, ó, esse círculo verde aqui, ó, representa, deixa eu pegar aqui uma caneta indicadora, um laser, tá? Deixa eu pegar, pronto. Opa, não deu certo. Só um momento, cadê marca texto? Apontador a laser, ó. Aqui, ó, dentro deste jardim aqui, ó, dentro desta região verde aqui, o tempo era da eternidade. E você vai ver na Bíblia, nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver Deus dando uma ordem para Adão e Eva. E qual era a ordem de Deus para Adão e Eva? Crescei e multiplicai e enchei a terra. Gente, essa foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva antes do pecado, antes deles caírem no pecado, deles terem desobedecido a Deus. Crescer, você pode ver, procure na Bíblia, nos 2 primeiros capítulos você vai encontrar
a ordem de Deus dizendo: crescei e multiplicai e enchei a terra. Então, queridos, uma das atividades que Adão e Eva mais faziam dentro do Jardim do Éden era a procriação, Claro que aqui dentro não havia o efeito do Cronos, aqui dentro era o efeito do Kairos. E como era esse efeito do Kairos? Aí eu vou te dizer que esse efeito do Kairos, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia faz uma comparação. A Bíblia diz que 1000 anos, olha só, 1000 anos no Cronos, tá? 1000 anos dentro do Cronos é como se fosse apenas um dia. Olha só, segue a caneta aí, ó. Um dia dentro do Kairos. Você vai ver tanto lá na carta do apóstolo Pedro, quanto no livro de Moisés, né, no Salmo de Moisés, se eu não estiver enganado é o Salmo 94, você vai ver, fazendo uma comparação, que 1000 anos para Deus, ou melhor, que 1000 anos para os homens é como se fosse um dia para Deus, e um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para os homens, tá? Então, queridos, eu estou te falando tudo isso aí, eu não vou entrar mais em detalhes, porque uma aula online fica muito difícil para nós entrarmos em detalhes, porque nós não temos a oportunidade de nós discutirmos este assunto, de debatermos esse assunto, de conversarmos, de eu poder comprovar através de argumentos este assunto com você, tá? Então nós vamos prosseguir aqui, porque o tema desse momento agora é te mostrar que Deus não é eterno, porque Deus criou o Kairos, tá? Deus criou o Kairos e Deus criou o Cronos. Qual é o outro nome que eu posso dar para o Kairos? Eu posso chamar o Kairos de eternidade, tá? Vocês podem acompanhar aí na tela que o Kairos também é chamado de eternidade, tá, meus queridos? De eternidade. Volto a dizer, não tá legal aqui a grafia por causa da caneta, tá? E aí nós temos aí, né, o slide mostrando Kairos, tempo da eternidade. Olha só o que diz aqui. Deixa eu apagar aqui a borracha para você entender isso aqui que eu coloquei. Opa, peguei a caneta, só um momento. Muito bem. Para você entender isso aqui, meu querido, olha, você vai entender, tá, o que eu estou querendo dizer aqui para você. Deixa eu voltar para cá. Vamos pegar a caneta novamente. Tá aqui, ó. Tempo. Kairos, tá? Kairos é o tempo da eternidade. Foi criada por Deus, por ser Ele o quê? O que Deus é, hein? Deus, a Bíblia vai dizer em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, olha aqui, a Bíblia vai dizer que Deus é o Pai da eternidade. Então, meus queridos, como pode dizer que Deus é eterno? Deus não é eterno, Ele é além da eternidade. Deus está acima da eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. E por Ele ser o Pai da eternidade, isso significa dizer que Ele é o Criador da eternidade. Vocês estão me entendendo? Então Deus é o Criador da eternidade, tá? E nós temos aqui o Cronos, que é o tempo da humanidade. Aí aqui, ó, tem a passagem bíblica que vocês podem anotar para depois vocês consultarem. É de 2 Pedro, vocês podem até pausar o vídeo e vocês podem consultar 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, que diz assim: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como... E 1000 anos é como um dia, tá, meus queridos? Então tá aí para você ter o entendimento, ter essa diferenciação do Kairos para o Cronos, tá bom? Aí aqui nós estamos dizendo, aqui eu volto a reafirmar, portanto Deus está além da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, né? Olha só
a grandeza de Deus. Nós estamos em teontologia e você está aprendendo aí de uma maneira bastante fundamental e profunda, né, a respeito de Deus, a respeito do ser chamado Deus, o nosso Deus, tá bom? Muito bem, queridos. Agora nós precisamos entender o que significa as dimensões existenciais teístas. O que vem a ser isso, tá? O que significa essa expressão, dimensões existenciais teísta? Gente, volto a dizer para vocês que a palavra teísmo significa a crença em Deus, tá? Por isso que eu falo dimensões existenciais teístas, tá? Tudo que é teísmo é a crença em Deus. Muito bem, então, dimensões existenciais teístas, tá? Eu posso apresentar aqui para vocês que hoje a existência de tudo está baseado em 5 dimensões, tá? A primeira dimensão que eu vou mencionar aqui para vocês, tá? É a dimensão óptica, tá? Essa dimensão óptica é tudo aquilo que nós podemos ver. Nós temos também a dimensão astronômica, tá? Que é aquela dimensão que envolve os astros, os planetas, o Sol, as galáxias, o universo. E nós temos também a dimensão microscópica, tá? Por exemplo, a pandemia, o vírus Covid-19, ele está dentro dessa dimensão microscópica. Nós temos também uma dimensão atômica, é a dimensão que envolve os átomos, os elétrons. E além dessa dimensão aqui, nós temos uma dimensão metafísica. Eu quero que a partir de agora não, você como teólogo, você como estudante de teologia, você tem que começar a utilizar termos técnicos para definir as coisas. Todos os cursos, todas as profissões, elas têm os seus termos técnicos. Dentro do direito tem termo técnico, dentro da medicina tem termo técnico, tá? E a teologia não é diferente. Por exemplo, você como teólogo, você não fala mais mundo espiritual, mas você vai falar em metafísica, tá? O que é a metafísica? É o mundo espiritual, é a dimensão espiritual, tá? Então, toda vez que você for falar em dimensão espiritual, você fala dimensão metafísica, tá certo? Muito bem. Vamos rever aqui, tá? As dimensões. Aqui nós temos a dimensão óptica, né? Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nossos olhos conseguem visualizar, é a dimensão óptica. Nós temos também aqui a dimensão astronômica. Aqui, por exemplo, nós temos uma cidade, nós temos um bairro, uma região, Macapá, né? Aqui nós temos o estado do Amapá. Aqui nós vamos ter a região norte, tá? Esta região aqui, deixa eu mudar a cor da caneta para que a gente possa explicar melhor, tá? Nós temos aqui, ó, a região norte. Olha só, eu estou falando de dimensão astronômica. Nós temos Macapá, o Amapá. Aqui nós temos a região norte. Nós temos aqui o Brasil, tá? Isso aqui é o Brasil, tá? E nós temos também aqui o continente sul-americano, tá bom? E o continente sul-americano está dentro do continente americano. E o continente americano está dentro do planeta Terra. Olha a dimensão astronômica. E o planeta Terra, né, este planeta lindo que é a nossa morada provisória, tá? Esse planeta aqui, ó, está dentro de uma outra dimensão astronômica, chamado Sistema Solar, tá? Esse aqui é o Sistema Solar. Bem aqui, ó, nós vamos encontrar o nosso planeta, tá? Partindo daqui do Sol para lá, o planeta Terra seria o terceiro planeta, tá? Que possui as condições ideais de vida. Muito bem, continuando.
E olha o que é interessante, esse sistema solar, ele está dentro também de outra dimensão astronômica, chamado de galáxia. Olha só a nossa galáxia. Aqui possui outros planetas, tem outras estrelas. Essa é a nossa galáxia. Mas a nossa galáxia é grande? É, mas até a nossa galáxia também está dentro de outro espaço. Aqui nós temos duas galáxias. Nós temos aqui a nossa e nós temos uma próxima a nós, chamada de Andrômeda, tá? Olha só como é gigantesca as dimensões astronômicas. E aqui nós temos o universo, cada ponto de luz desse aqui representa uma galáxia. Olha só, você imagina a imensidão dessas coisas. Só para você ter uma ideia dessa dimensão astronômica, por exemplo, o nosso Sol, o Sol que nos ilumina, ele é muito grande. Se eu não estiver enganado, ele é em torno de 300 a 400 vezes maior do que a Terra. Eu não tenho a ideia exata, tá? Mas o nosso Sol é em torno de 400 a 300 vezes maior do que a Terra. Mas você talvez não saiba, o nosso Sol, olha o nosso Sol comparado a outras estrelas que são maiores do que o nosso Sol. A maior estrela até hoje conhecida pela NASA, pela astronomia, é uma estrela chamada Gamma Crux. Olha o tamanho dessa estrela, da Gamma Crux, perto do nosso Sol. Isso são dimensões astronômicas, só para você ter uma ideia, tá? Muito bem, nós temos também aqui a dimensão microscópica, é a dimensão do DNA, é a dimensão das bactérias, é a dimensão dos vírus, do espermatozoide. Olha aqui o vírus, né? Que está matando milhares de pessoas aí através dessa pandemia. Isso aqui é a dimensão microscópica. Nossos olhos não veem, mas eles estão por aí, estão espalhados. Muitos estão dentro de nós, muitos estão no ar, muitos estão nas superfícies, nas estruturas materiais, tá? E também, prosseguindo, nós temos aqui a dimensão atômica, é a dimensão dos elétrons. Por exemplo, quando você liga o teu aparelho de televisão através de um controle, aquilo ali são elétrons, você não vê, parece até mágica, mas não é. Isso aqui são elétrons que saem de uma bateria e ativam um determinado dispositivo de ignição do teu aparelho, tá? Só para você ter uma ideia. E, além dessa, né, eu ainda deixei aqui a dimensão espiritual, mas você sabe que agora você não chama mais de dimensão espiritual, você vai chamar agora toda a dimensão espiritual, todo mundo espiritual, você vai chamar de dimensão metafísica, tá? É a dimensão metafísica. Guarde este conceito. Guarde esta palavra, comece a aplicar esta palavra no teu dia a dia, tá? Dimensão metafísica. E aqui nós temos, né,